No Japão, eles chegam a mais de 300 quilômetros por hora. Na Europa, você consegue pegar um trem de Portugal, atravessar todo o continente e chegar até Singapura. Mas e no Brasil? Onde estão nossos trens? A primeira via ferroviária do Brasil foi construída no ano de 1854 e foi idealizada por Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Foi construída para transportar principalmente grãos de café, que eram produzidos na região do Vale da Paraíba e seguiam por locomotivas até o porto de Magé, na Baixada Fluminense, onde então seguiam de navio para o resto do mundo. Mesmo tendo apenas 14 km de extensão, foi considerado um grande avanço. Nos anos seguintes, da mesma forma que a produção de café cresceu, o mesmo aconteceu com as vias ferroviárias do Brasil, e não muito tempo depois, além do transporte de cargas, foi implementado o transporte de passageiros, que até então a única forma que as pessoas tinham de viajar grandes distâncias era através de veículos movidos por tração animal. E por anos, o principal meio de transporte de cargas e pessoas do país eram as ferrovias, chegando a quase 30 mil quilômetros de extensão de linhas ferroviárias. Mas na década de 1920 começaram os primeiros problemas. Na época, a exportação de café representava 50% de todas as exportações nacionais, tendo como principal comprador os Estados Unidos. Durante a crise econômica americana de 1929, com o crash da Bolsa Econômica dos Estados Unidos, a Grande Depressão subsequente causou um grande impacto no Brasil. Como as compras de insumos como café despencaram, as ferrovias que eram privadas pararam de ter lucro e perderam o incentivo privado na expansão das linhas. Junto disso, na década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, se iniciaram as primeiras políticas de incentivo à criação de rodovias ao invés de novas ferrovias. Anos depois, por volta de 1950, sob o governo de Juscelino Kubitschek, foram feitos investimentos gigantescos nas linhas rodoviárias, deixando as ferrovias completamente de lado, que por consequência nos trouxeram para a situação atual, onde temos mais de 1 milhão de quilômetros de rodovias e cerca de apenas 30 mil quilômetros de ferrovias. O Brasil é o país que detém a maior malha rodoviária do mundo, com cerca de 1 milhão e 700 mil quilômetros de extensão. Nossas estradas chegam a praticamente qualquer lugar do país. 70% de toda a carga transportada no país é feita através de caminhões nas rodovias. Mas qual o principal problema disso? O preço do transporte. De acordo com um estudo feito pelo Instituto de Logística e Supply Chain, o preço médio para transportar 1 tonelada de carga através de linhas ferroviárias é de aproximadamente R$ 43 e polui cerca de 12 a 30 gramas de CO2. Já para transportar a mesma carga através de caminhões, é de cerca de R$ 260 e polui cerca de 100 a 160 gramas de CO2, ou seja, 6 vezes mais caro e até 8 vezes mais poluente. Mas se o transporte por ferrovias é melhor, por que não criamos novas ferrovias? Bom, para criarmos novas ferrovias, o governo teria de fazer grandes investimentos nesta área, já que a criação e manutenção de vias ferroviárias custam muito. Porém, mesmo sabendo que o custo é alto, a longo prazo teríamos um bom retorno, já que desafogaria o trânsito e reduziria os preços de transporte de cargas. Mas sabemos que o governo não costuma pensar a longo prazo, caso contrário, teríamos uma malha ferroviária melhor. Para se ter ideia, a França tem uma linha ferroviária com uma extensão muito semelhante à extensão da malha brasileira, cerca de 28 mil quilômetros, com trens voltados para o transporte tanto de passageiros como de cargas. Porém, há uma diferença muito grande quando comparamos a diferença em relação ao território, já que o Brasil tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a França tem cerca de 500 mil, 17 vezes menor que o Brasil, mas mesmo assim, com uma infraestrutura melhor que a nossa nação. Não é por falta de necessidade que não temos mais trens, mas simplesmente porque paramos no tempo.